Bom dia. Hoje nossa aula síncrona de sábado. Peço desculpas aí pelo atraso, novamente. E hoje nós vamos finalizar aquele aspecto que nós estávamos tratando sobre espermatozoide. Nós vimos aqui a estrutura, né, do espermatozoide, peça média, peça intermediária, peça terminal, né, a cabeça. A gente estava falando de cílios e flagelos, né? A gente falou sobre a estrutura do axonema. Aí na aula passada a gente terminou com aquela imagem ali do espermatozoide humano e agora do espermatozoide equino. Tá? E a gente comentou sobre as diferenças, né? E vamos falar um pouquinho mais desses detalhes aqui do espermatozoide equino, como complementação, né? Esse material está nesse atlas, né, de biologia lá que está no CLAS 1. Aqui são fotomicrografias de espermatozoide equino. Mostrar o ponteiro laser. Tá? Na foto da esquerda podemos identificar vários gametas exibindo suas cabeças aplanadas. Aqui, seta fina. E quando vistas em perfil nesse agrupamento. Na foto da direita, dois espermatozoides fixados durante seu movimento demonstram o modo de deslocamento em chicote e em flagelo. A onda aqui do chicote. Tudo em HE, preparação aí de espermatozoides de cavalo. Então, vamos falar um pouco mais da estrutura, né, do espermatozoide. Na composição da peça média, surgem as fibras externas, tá? Externas ao axonema. E são 9 bastões proteicos, sendo cada um associado externamente a um par periférico de microtúbulos do cilindro externo, os cilindros microtúbulos do axonema. E essas fibras externas percorrem toda a extensão da peça média e principal, iniciando com um grande calibre e diminuindo a sua espessura ao longo do flagelo à medida que se distanciam da cabeça do gameta. Nós vamos mostrar aqui, recapitulando aqui a estrutura fina do espermatozoide humano. Aqui são cortes longitudinais através da cabeça do espermatozoide paralelos. Letra A ele é paralelo e letra B perpendicular, tá? Ao eixo do centríolo proximal. Tá? Essas imagens foram retiradas desse artigo aqui, aqui está o link, que fala da anatomia do espermatozoide, está postado lá no CLAS 1. Ele tem imagens muito boas, e eu aproveitei algumas delas para a nossa aula aqui. Tá? Mostrando aqui o plasmalema, a região do acrosoma, o núcleo do espermatozoide com vacúolos nucleares, o segmento equatorial, a bainha pós-acrossomal, né, o centríolo proximal aqui, né, a peça conectora, as fibras externas densas, que são essas fibras proteicas, e a bainha de mitocôndrias aqui, né, começando a peça média. Então, ainda na peça média, essas mitocôndrias elas estão fusionadas, coladinha, uma junto na outra, né, com calibre e comprimento maiores que o habitualmente observado, e se dispõem em espiral, né, abraçando externamente todo o conjunto do axonema e suas fibras externas. Essas mitocôndrias são contidas nesse segmento, mesmo durante o batimento flagelar, pela ocorrência de um cinturão de microfilamentos que ajusta a membrana flagelar exatamente no limite terminal da peça média. Então, esse anel constritor é denominado anulus ou anel de Jensen, que é esse anel aqui que está mostrando aqui o anel posterior aqui. Aqui é a organização das regiões das peças medianas C e peça principal dele. Tá? Então, olha a bainha mitocondrial na peça mediana. Ó. Um monte de mitocôndrias praticamente fusionadas. Aqui o axonema,
né, o complexo axonema, com os microtúbulos no arranjo 9+2, olha o par central, ali os microtúbulos periféricos e periféricos a eles, exteriores, né, estão as fibras externas densas, né, ajudando a manter essa estrutura. Tá? E aqui, na região da peça principal, né, não temos mais as mitocôndrias, tá? E as fibras externas aqui mantidas. E o par central aqui de microtúbulos, né, a estrutura das 9 duplas do axonema na região da peça principal. Bom, foram os espermatozoides. Vamos falar um pouquinho de espermatogênese, né, que é essa linhagem germinativa, né, da formação do espermatozoide. Né? Então, é um corte aí que mostra o revestimento epitelial de um túbulo seminífero, tá, onde são formados os espermatozoides, no caso aí de testículo de rato. E no túbulo luminal, as caudas dos espermatozoides estão identificadas aqui, ó. Isso aqui tudo é cauda, né, as caudas dos espermatozoides. E mais profundamente no epitélio, as fases meióticas podem ser vistas dos espermatócitos, os núcleos escuros. Né? Então ele amadurece do túbulo até a luz do túbulo. Tá? Então aqui nós temos os espermatócitos em núcleos escuros, e aqui na luz já os espermatozoides amadurecidos. Aqui é um detalhe desse túbulo seminífero, micrografia de alta ampliação de um túbulo seminífero, e o epitélio germinativo mostra células de Sertoli, tá? Espermatócitos primários da meiose, espermátides e feixes de espermatozoides. E aqui os feixes de espermatozoides. Então, as células de Sertoli vão ajudar na nutrição e a manter esses espermatócitos. Como ocorre aqui, né? Porque acontece, a espermatogônia, espermatócitos, eles estão embebidos, imersos nas células de Sertoli, do túbulo seminífero. Tá? E aí, a partir da espermatogônia, essa célula 2N, é que vai ocorrer a meiose, vai gerar, né, a meiose 1, meiose 2, então espermatócito primário, espermatócito secundário, as espermátides, né, e se modificam em espermatozoides. Tá? A gente vai estudar isso aqui, meiose 1, meiose, mitose, um pouquinho mais adiante aí na disciplina. Aqui, o ciclo, tá? Durante a etapa final do processo de diferenciação dos gametas masculinos, denominada espermiogênese, muitas são as transformações celulares que modificam a morfologia da espermátide em espermatozoide. Então, aqui, letra A, espermátide, a célula indiferenciada, formação aqui do centríolo, né, o Golgi, e ela vai se diferenciando, olha o flagelo aqui se formando, né, nessa segunda etapa, o flagelo cresce, o centríolo, a formação dos microtúbulos, né, ela vai se alongando, vão se formando as mitocôndrias, elas vão se ordenando, né, se alinhando aqui, até chegarmos, né, no espermatozoide, aqui embaixo. Então, o que acontece? O citoplasma abundante, organelas, agora desnecessários, são perdidos para o meio extracelular, sob a forma de pequenas vesículas fagocitadas, em sua maioria, pelas células de Sertoli, que sustentam as células gaméticas, nutrem, né, sustentam, em maturação na espessura do epitélio dos túbulos seminíferos dos testículos.
E nessa etapa ocorre também a polimerização de um flagelo, a condensação da cromatina é progressiva e a formação do capuz acrossômico a partir das vesículas dos complexos de Golgi. Recobre a porção anterior e média do núcleo na cabeça do gameta maduro. Aqui do gameta maduro, já com a vesícula acrossômica, nesse capuz, né, de acrossômico. Né? Aqui uma representação diagramática da morfologia geral e dimensões do espermatozoide humano, mostrando aqui o espermatozoide, né, a cabeça, o pescoço, a peça mediana, a cauda, e os tamanhos, né, de cada estrutura. Então, essas figuras foram retiradas desse mesmo artigo que eu mencionei, que o link está aqui, que foi usado, que está lá no Classroom. Né, usei as imagens dele para aula. Bom, é natural que ocorram algumas falhas nesse processo da formação do espermatozoide. Então, isso é contínuo e que produz e libera milhares de células a partir do epitélio germinativo dos testículos. E a literatura relaciona um percentual de até 10% dos gametas grosseiramente anormais no ejaculado do homem normal. Essas anomalias podem significar a presença de cauda dupla ou múltiplas, cabeças duplas, flagelos curtos ou citoplasma residual, a característica mais frequente entre outras. Todas essas anomalias, acredita-se, seriam empecilhos para uma competição justa desses espermatozoides com os gametas normais na corrida para a fecundação do gameta feminino, sendo muito pouco provável que consigam fecundá-lo sob condições naturais. Né? Então aqui é uma variedade das formas anormais de espermatozoides visto na ejaculação de um homem fértil. Aqui começa com as variações normais, tá, do formato da cabeça. E aí existem os defeitos no pescoço, ó, o pescocinho torto aqui, né? Defeitos na peça mediana, né? Ela aqui em curva, ou praticamente muito fina. Aqui dois espermatozoides praticamente juntos. Defeitos no tamanho da cabeça e formato da cabeça, né? Muito grande, arredondada, enfim. Outras formas muito diferentes, né? Formas constritas, reduzida, o acrossomo reduzido, defeitos de cauda, né? Enfim. Aí são formas que não vão conseguir realizar a fecundação. Aqui de novo, né? Fotomicrografia da distensão de um sêmen humano e espermatozoides com citoplasma residual na região da peça média do flagelo. Aqui, né? E aqui o gameta normal, a seta larga. Então aqui ó, a peça média aumentada e aqui ela normal. Aqui de novo, fotomicrografias de distensão de sêmen humano. Na foto superior, o gameta exibe citoplasma residual. Na cabeça, seta fina. Ficou um formato muito diferente. E na foto inferior, observamos a presença de núcleo com 3 lóbulos, seta fina e flagelo com calibre espesso, seta larga. Preparação de Leishman. E aqui a fotomicrografia de distensão de sêmen humano e espermatozoides anormais apresentando flagelos múltiplos, seta larga e cabeças disformes. Compare sua morfologia com gameta normal no campo na seta fina. Preparação de Leishman. De novo, fotomicrografia de distensão de sêmen humano e os espermatozoides anormais apresentando cabeças duplas. Também preparação de Leishman. E aqui espermatozoides anormais apresentando flagelos duplos. Duplo flagelo. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre características especiais das junções celulares. Tá? Então nós vamos falar sobre as junções do tipo tight, as junções adesivas, os desmossomos, as junções GAP. Tá?
Bom, aqui é uma imagem que dá digamos assim, uma visão geral assim, dessas junções. Tá? São aí modificações na região aí da membrana plasmática. Tá? São junções que promovem adesão, permitem comunicação entre as células, enfim. Então nós vamos apresentar cada uma delas. Então aqui mostrando que é um epitélio, né? Tecido epitelial, as células epiteliais, como podem ter cílios, ter microvilosidades. Então aqui é a região apical dessas células, desse epitélio. E aqui é a região basal, tá? Que fica, digamos assim, ancorada, né? Na membrana basal, né? Que é formado pela lâmina basal e retículas, fibras reticulares. Tá? Lembrando que essa membrana basal, né? Ela aqui está junta, faz parte do tecido aqui conjuntivo. Tá? Tecido conjuntivo, o que nós vamos encontrar? Células do tecido conjuntivo, ele é irrigado aqui por vasos sanguíneos, por capilares, né? Ele tem terminações nervosas também, né? Que se conectam aqui com células epiteliais. Okay. Vamos começar falando, né, das especializações, das junções celulares, né, que são especializações em contato celular. Tá? As células animais, ao final do processo divisional, se tornam individualizadas, então, salvo algumas raras exceções. Então, isso faz com que a necessidade de trabalho conjunto entre as células do epitélio ou de um órgão exija o estabelecimento de comunicação celular. Então, entra aí a questão da comunicação celular. O que é isso? Mensagens, sinais químicos que elas trocam, enviam umas para as outras. Então, é a forma de comunicação. Tá? Com esse propósito, surge uma grande variedade de especializações de contato entre as células animais através de elaboradas formas de junções para a troca de informações. Ancoragem de uma célula na outra, seleção do trânsito extracelular, de sincronização de processos como absorção, ou secreção, ou contração, entre outros. Então aqui temos um exemplo de uma imagem de uma célula com desmossomos, junções oclusivas, junções GAP. As junções celulares animais podem ser classificadas como ancoradoras, comunicantes ou bloqueadoras. E nos processos de multiplicação e morte programada, essas junções devem ser desfeitas. E na divisão celular, permite às células os movimentos necessários e na apoptose evita que a deterioração da célula em morte cause danos às células vizinhas. Vamos começar com as interdigitações. Né? As interdigitações realizadas pelas membranas plasmáticas de duas células pareadas são especializações de comunicação celular que têm como propósito ampliar a superfície de contato entre as duas células que a realizam. Não é incomum que essa região de membranas interdigitais seja local de ocorrência de alguma junção. Então aqui nós temos uma imagem, uma eletromiocrografia de células epiteliais do tubo digestório na região lateral de contato entre dois enterócitos no campo, células do intestino, e observamos a presença de um complexo juncional, CJ, aqui, e abaixo interdigitações laterais. Aqui uma célula e aqui outra. Então as junções aqui, a interdigitação entre elas. Tá? Imagina que uma célula seja a margem do rio e outra célula a outra margem do rio. Aí o rio faz esses percursos, né? Esses meandros aqui, algo muito parecido. E abaixo interdigitações laterais, IL, mostrando aqui que eu estou passando o slide. Microscopia eletrônica de transmissão de rato. A mesma imagem.
Então, pode ser descritas como invaginações e invaginações complementares, né, para o interior do corpo de uma e de outra célula pareada. E seu local de ocorrência é predominante a região lateral das células em proximidade. Aqui, mesmo a interdigitação, é a eletromiografia de corte transverso da região apical de duas células epiteliais em contato. O corte próximo ao ápice revela a extensa região da membrana plasmática, formando interdigitações em suas áreas laterais, IL. Tá? E nesta extensão das membranas há a ocorrência de outra junção, J, e lembrando que aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão da planária terrestre. Então aqui é a célula A e aqui a célula B. O desmossomo, ou também chamado de mácula aderente. A junção desmossômica é uma junção ancoradora. Tá? Uma célula se ancorando na outra. Que serve para adesão célula a célula, portanto requer proximidade entre as membranas de duas células vizinhas. E sua forma e mancha justifica sua antiga nomenclatura de mácula ou botão de aderência. Então aqui o desmossomo em microfotografia e representação esquemática. Tá? Microscopia eletrônica de transmissão. E aqui ela no esquema. Então, vejo que ela tem uma placa citoplasmática, ela tem um espaço intercelular, e ela tem tipos de proteínas aqui, né? Ela tem filamentos, né, intermediários de queratina, e seu número está relacionado ao esforço mecânico a que as células estão sujeitas, sendo mais numerosas no epitélio de revestimento externo do corpo, no extrato espinhoso da epiderme, e nesse local sua resistência mecânica na aderência celular pode ser visualizada pela representação de zonas de contato entre as células. Né? Então tem a ver, por exemplo, a pele, né? Pode puxar, tem um certo nível, né? Então, e aí isso, a pele não arranca, não se desfaz, né, facilmente, porque existem essas, né, adesões, essas formas aí de os desmossomos. Tá? Então, estabelece assim pontes de membrana citoplasma que atravessam o meio extracelular, apesar da retração dos corpos celulares após o processamento histológico aqui. Tá? Aqui um pouco mais de detalhe, a região da membrana plasmática que estabelece a junção desmossômica tem sua resistência mecânica aumentada com um reforço ao lado citoplasmático oferecido pelo citoesqueleto ancorado à sua superfície protoplasmática, servindo assim a dois propósitos, como ponto de ancoragem da célula ao meio externo e como ponto de apoio interno para a arquitetura celular. Né? Então, aqui esses filamentos intermediários de queratina, a literatura fala de ceratina também, mas é queratina, e veja aqui o espaço intracelular, aqui a placa do desmossomo, uma placa de um lado, uma célula e outra de outro, e aqui as glicoproteínas de ligação, né, dentro aqui na estrutura do desmossomo, né, na região do espaço intercelular. Então, os desmossomos são ligações de ancoramento que conectam células adjacentes juntas e ajudam a formar e reduzir a rede de fibras que reduzem a tensão das fibras. Então, essa junção requer a participação de proteínas integrais da família das caderinas, presentes nas duas membranas associadas. A imensa cadeia peptídica das caderinas projeta-se parcialmente para o meio extracelular, prendendo-se às extremidades das proteínas caderinas da membrana plasmática da célula pareada.
e sua extremidade oposta projeta-se para o meio intracelular, servindo de ligação com o citoesqueleto de filamentos intermediários, denominados filamentos de alta resistência mecânica e polimerizados pela proteína citoqueratina ou queratina. Essa associação ao citoesqueleto é intermediada por outras proteínas citoplasmáticas que reforçam a superfície protoplasmática das membranas na zona de junção, formando densas placas, denominada placa de ancoragem ou placas densas, que são essas placas aqui, ó, tá? No desmossoma. Uma placa aqui e outra aqui. E aqui, detalhe, né, mostrando o desmossoma, o feixe, as proteínas de adesão intracelular, as caderinas, o feixe de filamento de actina. São duas células, ok? Ó, ela tem microvilosidade, aqui é uma célula, aqui é outra. E aqui o desmossoma, com as proteínas de adesão intracelular, as caderinas, o feixe de filamento de actina, a superfície apical, obviamente. Então essa é toda aqui a cintura de adesão, né? Aqui tem outro desmossomo menor. E aqui o link de onde foi o crédito, aí, foi retirado a imagem. Então, voltando à pele, né, fotomicrografia da epiderme humana, letra E. Na pele espessa, as células estão mais sujeitas à tração e ao deslocamento, e por esse motivo são unidas por um grande número de desmossomos entre as células de um desmossomo extrato e entre diferentes estratos. Esta quantificação pode ser feita grosseiramente pelo número de pontes de citoplasma que visualizamos entre as células de todos os seus estratos, mas principalmente do chamado estrato espinhoso. Ó, as células aqui selecionadas. E aqui o tecido conjuntivo está indicado em TC. Então aqui é tecido conjuntivo e letra E, tecido epitelial. Epiderme, né? Aqui o detalhe ampliado do campo demarcado na imagem anterior. Nas células do extrato espinhoso, as pontes de citoplasma estão em setas, visualizadas no espaço intercelular, revelam a ação dos desmossomos em sua ancoragem. E o processamento histológico da epiderme retrai os corpos celulares que não se desprendem por efeito de tais uniões de adesão. Tá? Então, HE de epiderme humana. Aqui, eletromicrografia de células epiteliais e suas membranas laterais encontram-se em proximidades e realizam junções. Um desmossoma entre setas é reconhecido pela densidade de filamentos intermediários ancorados na superfície protoplasmática das membranas no local da junção e por seu aspecto em mancha. Aqui. Então, microscopia eletrônica de transmissão de rato. Aqui célula A e aqui célula B. Mostrando a região do desmossoma. De novo, uma eletromicrografia de um desmossomo, e nessa ampliação pode-se visualizar as caderinas, né, o tipo de proteína que faz parte aí do complexo do desmossomo, entre as células pareadas, formando pontes eletrodensas, aqui as setas vazadas, por meio intercelular e extracelular. Placas de ancoragem, PA aqui, ó, bem denso, são formadas proteínas associadas que intermediam a associação dos filamentos intermediários, FI, filamentos intermediários, na superfície protoplasmática das membranas em junção. A outra junção é a junção aderente, chamada de zônula aderente, e essa junção é similar a um desmossomo por sua função de ancoragem entre as membranas e ancoragem do citoesqueleto, e, no entanto, sua distribuição na membrana difere do mesmo por dispor-se em cinturão ao redor do corpo da célula,
fazendo a união desta com várias células vizinhas. Nessa junção, um citoesqueleto ancorado é composto de microfilamentos de actina. Aqui é a ZA, que é a zônula aderente. Então, a eletromicrografia da zônula aderente entre as duas células epiteliais e os microfilamentos MF, tá, que sustentam as projeções apicais encontram nessa região da membrana plasmática um ponto de ancoragem. Aqui uma eletromicrografia ampliada da zona aderente entre duas células epiteliais e os microfilamentos MF que sustentam as projeções apicais encontram nessa região da membrana plasmática um ponto de ancoragem. Então, microscopia eletrônica de transmissão de rato. E a junção comunicante, junção GAP. Né? GAP, do inglês gap, né? Quer dizer falha. Né? Nos vertebrados, a junção comunicante, ou GAP, é uma junção conforme tamanho variados, pois pode ser construída e desfeita pela simples concentração ou dispersão de proteínas conexinas, em qualquer ponto de aproximação entre as membranas de células vizinhas. Tá? Então, ela mostrando aqui a junção GAP, o espaço intercelular e o que acontece aqui? Um canal entre células, tá? Formado por proteínas de canal. E esse canal permite, né, passagem de íons, pequenas moléculas entre uma célula e outra. Tá? Nos invertebrados, a junção é formada por proteínas similares, denominadas inexinas. Seu objetivo é a sinalização celular por meio de íons ou por meio de pequenos peptídeos sinalizadores que atravessam o citoplasma de uma célula diretamente para o citoplasma da célula vizinha, sem passar pelo meio extracelular. E a passagem de molécula ou íon sinalizador se dá pelo interior do poro formado pela união das extremidades de duas conexinas, cada uma na membrana de uma das células em junção. Esse trânsito é muito rápido, fazendo com que essa especialização juncional seja uma das mais eficientes formas de comunicação entre as células animais. Ela está, por exemplo, aqui nas sinapses. Tá? A dimensão de uma junção comunicante da membrana e seu formato é bastante variável e pode mudar de acordo com o momento funcional da célula ou de seu período vital. Em células embrionárias, pode se estender por toda uma face lateral ou se restringir a pequenos agregados de conexinas em células diferenciadas. A GAP é o tipo de junção mais frequente entre as células. Entre neurônios é denominada sinapse elétrica. Aqui uma eletromicrografia da região de união entre uma célula nervosa, célula B, e uma célula muscular lisa, célula A. Aqui, célula A. As membranas plasmáticas de duas células no campo estão separadas por um espaço extracelular aqui, que se reduz na região das duas junções comunicantes ou junções GAP, letra G. A célula A mostra a associação de cisternas do retículo endoplasmático, RE aqui, às zonas de junção. Tá? Então veja aí a proximidade, a associação do retículo com as zonas de junção. Microscopia eletrônica de transmissão de uma planária terrestre. Gente, muito obrigado pela atenção, por assistir a videoaula de hoje. Até a próxima.